Sr. Presidente, Dr. Carlos Albuquerque, muito bom dia. Eu gostava de lhe colocar aqui um conjunto de perguntas um tanto ou quanto extensas e vou tentar, no curto tempo que tenho, poder apresentar tudo aquilo que quero perguntar. A primeira questão tem que ver com a venda. Portanto, a venda falhou, isso é um dos tópicos da Comissão de Inquérito e nesta fase, inclusivamente, em que estamos. Sei que, provavelmente, o Departamento de Resolução aqui teria um papel mais importante, ou até o próprio Fundo de Resolução, mas não posso deixar de lhe perguntar o seguinte. Se a venda não aconteceu, isso deveu-se, essencialmente, a dois aspectos. Primeiro, os potenciais compradores não conheciam todos os riscos que existiam, pergunto eu. Segundo, e consta isto de uma ata do Conselho de Administração do Banco de Portugal, se a venda aos três concorrentes que passaram à última fase tivesse acontecido, além das contingências que estavam em cima da mesa, isso significava que os valores das propostas não permitiam uma recuperação total do dinheiro injetado no Fundo de Resolução. Portanto, se me pode confirmar isto ou não. Isto consta de uma ata, mas gostava de saber se isto era uma preocupação ou não, também sob o ponto de vista da supervisão. Na medida em que, se o Fundo de Resolução não conseguisse solver as suas responsabilidades, isso podia depois afetar todos os outros bancos que participam no Fundo de Resolução. Depois, o Dr. José Honório disse aqui que os compromissos do Governo eram-lhe desconhecidos, ou seja, em 2014, no âmbito da resolução, o Governo português assinou uma carta, que são os compromissos de Portugal para com as instâncias europeias, e o Dr. José Honório disse aqui que não conhecia esses compromissos. Eu pergunto-lhe se considera que isso era normal, porque aquilo que eu constato é que a administração seguinte, existem muitas cartas, trocadas inclusivamente com o Banco de Portugal, com o Departamento de Supervisão, em que esses compromissos estão claramente definidos. Não pode vender sem fazer as vendas através de um processo concorrencial, não pode vender acima de 20 milhões, tem que reduzir custos aqui ou acolá, tem que separar as atividades core das não core. Portanto, a administração seguinte não tinha dúvidas nenhumas sobre esses compromissos. Eu pergunto-lhe se acha normal que, ou se isto poderá ter sido um equívoco do Dr. José Honório pelo facto de ele ter estado pouco tempo no BES e depois no Novo Banco. E perguntava-lhe também a esse propósito uma outra questão, que é, o Dr. José Honório critica muito a resolução porque diz que isto devia ter sido uma medida política, devia haver condições de backstop, recapitalização pública ou com backstop, e, portanto, os burocratas lá longe no BCE não conhecem a realidade e nós defendemos aquilo que está perto, quem está longe não defende aquilo que é nosso. Mas também disse aqui o Dr. Carlos Albuquerque que no BCE estão portugueses. Está o governador no Governing Council, estão outros representantes da supervisão e a pergunta que eu lhe faço é: os nossos representantes institucionais, através do Banco de Portugal ou outros, não levavam as preocupações portuguesas para o BCE? Ou será que no BCE estão mesmo esses tais burocratas assustadores que decidem friamente aquilo que têm a decidir? Pergunto-lhe também se o Governo, em 2015, soube da retransmissão, antes dela acontecer, das obrigações de 2 mil milhões de euros em dezembro de 2015. Se soube ou não. E porquê é que escolheram estas obrigações e não outras? Também é uma questão que gostava de lhe colocar. Também lhe perguntaria se, eventualmente, tivéssemos seguido pelo sistema da recapitalização pública, com fundos públicos ou com a medida de backstop, se isso não poderia ter levado a que os contribuintes portugueses tivessem que injetar muito mais dinheiro ou emprestar ao Fundo de Resolução. Pergunto-lhe também, e peço desculpa da celeridade das questões, pergunto-lhe também se as regras de imparização mudam de banco para banco. Imparização dos ativos. Portanto, IFRS 9, modelos probabilísticos, a tal análise de sensibilidade, agora não é o cliente que não compra ao fim de 90 dias, então vamos criar uma imparidade? Não, não é isso. Cada banco tem o seu modelo. O Banco de Portugal audita isto, são modelos razoáveis, cada banco decide livremente o seu próprio modelo de imparização. Eu acho que era muito relevante perceber isso. Segundo, deste capítulo, as necessidades de reforço de capitais foram originadas, claramente, já percebemos, das imparidades que se tiveram que reconhecer mais à frente e que antes não eram conhecidas. Isto é claro de todos os relatórios.
Mas há aqui um outro aspecto que ainda ninguém focou. É que não foi só por causa das imparidades que houve necessidade de reforçar fundos próprios do novo banco. Também por causa das próprias alterações na política de supervisão. Portanto, os rácios de capital ao longo do tempo que foram sendo exigidos às instituições, não só ao novo banco, mas a todas as instituições dentro do Eurosistema, aumentaram substancialmente. E eu precisava que, da forma mais detalhada possível, nos explicasse o que é que mudou em termos de exigências de rácios de capital entre 2014 e 2017, que justificam também que se possa exigir mais capital. Falou aqui de Pilar 1, Pilar 2, mas se pudesse aprofundar esses tópicos, eu ficava-lhe agradecido. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Carlos Albuquerque, faz favor. Muito bem. Ora, o Sr. Deputado começou pela... A venda falhou, os compradores não conheciam todos os riscos. Não conheciam, porque voltamos sempre a um tema inicial. Esta carta que o Sr. Deputado falou de março, tem a impressão que segue uma outra, eu estive agora a recordar algumas coisas, uma outra de dezembro ou de janeiro, não sei, mas é uma carta que dá os resultados do SREP. Eu depois, mais à frente, vou dar a nota sobre os temas do capital. E houve o stress test também que o novo banco fez. O novo banco foi retirado do stress test, houve um stress test em 2014, um AQR, um Asset Quality Review. Antes dos bancos entrarem no SSM, houve uma avaliação de todos os bancos, a chamada AQR, Asset Quality Review, uma revisão de todos os ativos de todos os bancos feito por auditores. E, portanto, todos os bancos, isto é normal no BCE, no SSM, qualquer banco que passa a ser supervisionado pelo SSM é objeto de uma análise de uma revisão qualitativa dos ativos, saber se os ativos estão ou não estão bem avaliados. O BES também foi objeto dessa revisão, juntamente com os outros bancos portugueses que fazem parte do SSM. E, em simultâneo, fez-se um stress test. Na altura, e o stress test correu, salvo ver, durante o verão de 2014. Como o novo banco tinha sido, como o BES tinha sido resolvido, e resolvido na expressão infelizmente não foi resolvido, mas foi objeto de resolução. Como o BES tinha sido objeto de resolução, o BES não foi incluído nesse exercício de stress test e fez um exercício de stress test no ano seguinte, em 2015, juntamente com outros bancos que tinham acabado de ser entrados tinham acabado de entrar no SSM. Esses resultados só apareceram naquela carta que o Sr. Deputado falou. E, portanto, na altura em que o concurso, na altura em que o processo de venda correu, não havia a noção por parte do novo banco que requisitos de capital iam ser exigidos. Porquê? Porque a supervisão ainda não tinha determinado os requisitos de capital. E, portanto, uma coisa que eu admito tenha acontecido na altura, admito, não sei, porque não foi dito na altura, é que uma das contingências que todos os concorrentes ou quem queria comprar colocavam era algo do tipo, se existirem requisitos adicionais, todos os requisitos adicionais de capitais, o Fundo de Resolução tem que os colocar e não somos nós. Portanto, este eu acho que era uma das contingências que existia, que na altura nem estava quantificado, ou seja, a resolução não fazia a mínima ideia, não sabia quanto é que seriam os requisitos de capital que a decisão de SREP, que há bocado falámos, iria solicitar, quer a decisão de SREP em termos do guidance, quer a decisão de SREP em termos do capital necessário. E outras contingências, nomeadamente contingências que iam acontecer do ponto de vista... Eu, quando pensei nisto, não é tão diferente daquilo que é o mecanismo de contingência que existe agora, ou seja, aquilo que fossem perdas adicionais daqueles ativos que estavam no balanço, penso que o Fundo de Resolução tinha também que suportar essas perdas adicionais. A lógica é esta, eu vou comprar uma coisa, eu vou comprar um banco, quero comprar um banco eu ofereço este preço, que eu vou dizer uma coisa, admito que fosse inferior aos 4,9 mil milhões, admito que fosse inferior, eu compro por este preço, mas compro por este preço um banco limpo. Não compro com este preço um banco que tenha contingências, incertezas, indefinições e perdas que podem vir a acontecer com informação que eu não tenho hoje. E, portanto, esta é a lógica, e a lógica foi, e penso, e o Banco de Portugal, aliás, isso num comunicado, procurou depois fazer um segundo processo de venda, já com uma boa parte dessas contingências conhecidas, nomeadamente as decisões de capital que o SSM levou. Se os compromissos do Governo eram desconhecidos à administração do novo banco, não sou capaz de lhe garantir. Agora,
eu estou numa instituição que temos compromissos com o Governo e nós todos trabalhamos para atingir esses objetivos. Portanto, não conseguiríamos atingir esses objetivos e ultrapassá-los como fizemos sem os conhecer, não é? E, portanto, nós, e é natural que os compromissos que o Governo faz com a DGCOM sobre um banco, o banco tenha que os conhecer, porque é isso, é o órgão executivo do banco que vai ter que cumprir e vai ter que atuar nesse sentido. Portanto, não sei como é, pode ter sido uma fase inicial, não sei, não sou capaz de ajuizar isto. A resolução devia ser de outra forma. Isto é um bocadinho como a Hannah Arendt tem um livro chamado Verdade e Política, não é? Nesse livro, Verdade e Política, diz que a verdade é... Se uma coisa aconteceu de uma forma e alguém diz que podia ter sido de outra, a verdade deixa de ser objetiva e passa a ser aquela que tiver mais opiniões. Não sei. Eu diria que quem tiver mais opiniões passa a ser a verdade. Mas isto é um pouco a verdade da Hannah Arendt, que é a verdade opinativa. Sr. Deputado, podia, não poderia, podemos fazer... Agora, foi aquela, não é? Os portugueses estão no SSM e estão no Supervisory Board. No Conselho de Governadores está normalmente, eu presumo que seja o mesmo agora, está o Governador e está o Vice-Presidente. O típico, normal está o Governador e o Vice-Presidente com o pelouro da política monetária. Normalmente é quem está no Conselho de Governadores. No Conselho de Supervisores, por norma, está ou o Vice-Governador ou o Administrador com o pelouro da supervisão, como membro do Conselho de Governadores, e está como membro alternante o Diretor de Supervisão, que era a função que eu tinha lá. Eu avaliei um período entre a saída do Administrador e a entrada da professora Elisa Freire, em que fui eu que fiz o papel, mas estão estes dois. Nas equipas está muita gente, estão muitos elementos. Nas equipas de supervisão estão muitos elementos. Nas áreas já temos diretores, temos subdiretores, temos técnicos, temos supervisores, temos muita gente em Frankfurt. O Sr. Deputado pergunta, e nós não defendemos o interesse do país? Claro que defendemos. Como qualquer português que atue no âmbito da União Europeia, no âmbito da União Bancária. O nosso papel é igual. Outra vez, com a independência que a função exige. E esse é um aspecto relevante. E há momentos em que a independência tem que ser reafirmada. E independência não é independência Europa-Portugal, é independência de supervisão, resolução neste caso concreto, é independência de funções. Portanto, isso é burocratas, o doutor falou burocratas demoníacos, não é? Olha para mim e veja somente medo de alguém, não é? O Governo soube da transferência das obrigações, não sou capaz de responder, e o que responde é que eu soube no dia. Se já tinha sido ou não falado, não estou presente, mas eu tenho a certeza absoluta que me foi dito no dia. Não vou dizer, tenho a certeza absoluta que nunca ninguém falou comigo, não sou capaz de dizer isto, mas que eu soube no dia. A recapitalização pública levava mais custos, eu vi ali um documento em que se falava que, por exemplo, a liquidação levaria a custos de ordem dos 25 mil milhões. Li um documento. E eu tenho um documento aqui, penso que um documento, um draft, porque eu reli um pouco da anterior comissão de inquérito, falava a liquidação levaria a 25 mil milhões. A recapitalização pública, não sei, não estudei, não sei este tema. Agora, admito que menos não fosse. Isso é uma coisa para mim é muito claro. Menos não seria. Não, menos do que está a ser. Menos do que está a ser. Não seria. As regras mudam de banco para banco. Mudam? Não mudam. As regras são as mesmas. Os modelos é que mudam. Cada banco tem os seus próprios modelos. E esses modelos são supervisionados. No caso dos bancos que utilizam os modelos internos, o IRB, portanto, Internal Rating Models, cada banco tem os seus próprios modelos. E para o banco utilizar os seus modelos, eles têm que ser autorizados. No caso de utilizar os modelos internos para cálculo das necessidades de capital e para cálculo das imparidades. E esses modelos são... Os bancos têm que ter hoje no próprio banco uma área independente chamada área de validação de modelos. Cada banco tem, um banco como aquele onde eu estou hoje, utiliza para aí 80 ou 90 modelos. E se nós pensarmos nas opções internacionais, é 80 ou 90 multiplicado por tantos. E há uma área específica, independente no próprio banco, ligada à área de gestão de risco, que se chama área de validação de modelos. E essa área tem que validar cada um dos modelos antes do modelo começar a ser utilizado. E, além disso, essa área é supervisionada permanentemente pela supervisão, quer em termos de acompanhamento normal, quer em termos, muitas vezes, de inspeções específicas que se fazem aos modelos.
Devo dizer que no caso dos modelos internos que são utilizados para efeitos de cálculos dos ativos em risco, para efeitos de cálculo dos requisitos de capital, o Banco de Portugal tinha um processo que era um processo de autorização prévia, muito exaustivo, muito rigoroso, que demorava 2 anos até o Banco de Portugal aprovar. Outros países na Europa, por exemplo, Inglaterra era um caso desses, e já não, Inglaterra nunca fez parte do coisa, mas Inglaterra é um país que é muito visto do ponto de vista da supervisão, é uma supervisão antiga e é uma supervisão bastante conceituada. O banco queria utilizar modelos internos, estes tais modelos que o Sr. Deputado falava, comunicava ao Banco de Inglaterra e começava a utilizar. E depois o Banco de Inglaterra iria lá mais tarde inspecionar se entendesse. Por isso o BCE lançou, há 3 anos, salvo erro, uma grande ação de investigação chamada TRIM, não me pergunto agora, mas é uma análise sobre os modelos internos de todos os bancos, justamente porque havia diferenças significativas nos modelos entre os bancos. E isso levava a que os RWAs, que é os ativos ponderados pelo risco, são a base do cálculo dos fundos próprios. Havia países com 20%, havia países com 50%, eu lembro perfeitamente de ver numa situação de um banco, não português, como é natural, que tinha sobre o crédito imobiliário, os RWAs eram 4 ou 5%, ou seja, por cada 100 mil euros de crédito imobiliário, ele era obrigado a ter 10% de 4%. Eu lembro perfeitamente de uma deliberação dessas em Supervisory Board, em que o Supervisory decidiu imediatamente, a partir deste banco vai ser inspecionado, mas a partir de agora, o mínimo que tem de RWAs para esta classe de ativos é tanto, eu não me lembro quanto foi. Portanto, é verdade, tem razão, havia diferenças significativas, mas estava em curso um processo de análise e de investigação muito forte sobre isso, o tal projeto TRIM, e aqui o Banco de Portugal aprovava todos os modelos 1 a 1, e, portanto, há uma preocupação grande, justamente a nível do BCE, no sentido de procurar, não é harmonizar os modelos, porque cada banco tem o seu, é no fundo de tornar coerente a lógica de cada modelo, de forma que não haja assimetrias muito grandes de cálculos e ponha concorrenciamento dos bancos contra os outros bancos. Muito rapidamente também, o Pilar 1, os requisitos de Pilar 1 são requisitos iguais para todos os bancos. Iguais. Quando se fala em 8% de fundos próprios, é 8% para todos os bancos. Quando uma norma é uma norma que é igual para todos os bancos, designa-se norma de Pilar 1. Quando uma norma é separada e é identificada banco a banco, é de Pilar 2, porque a Pilar 2 é a análise da supervisão. Os requisitos de capital de Pilar 2 são requisitos específicos da instituição. Podem ser 2% para a instituição A, 3% para a B, 1% para a C, 0% para a J. Portanto, o Pilar 1 é tudo o que é igual para todos, quer requisitos de natureza prudencial, se estou a falar sempre de requisitos prudenciais, quer requisitos qualitativos, quer requisitos de natureza quantitativa, os 8% é de Pilar 1. O Pilar 2 significa requisitos de capital, no caso de capital, específicos daquela instituição e que resultam daquela análise que é o processo normal anual de supervisão, que se chama o SREP, Supervisory Review and Evaluating Process, processo anual de avaliação pelo supervisor, e com base neste processo, que é um processo anual que analisa o governo interno, os requisitos, o capital necessário, a liquidez necessária, e o governo, o capital, a liquidez, e qual é o quarto? Já me lembro do quarto. E o modelo de negócios, portanto, o governo incluindo todas as funções de controle, as auditorias, a forma como o Conselho de Administração trabalha, as comissões de governo, as políticas de remunerações, a auditoria, o compliance, etc. O modelo de negócios, que modelo de negócio esta instituição tem, qual é a capacidade deste modelo de negócio ser sustentável, o capital adequado, o capital interno, a liquidez. E com base nestes 4 parâmetros, estão todos eles classificados de 1 a 4, sendo que 1 é o menor risco, 4 é o risco mais elevado, com base nestes 4 parâmetros, cada instituição tem os seus requisitos de capital. Portanto, isto é o Pilar 2. Ou requisitos de liquidez, ou requisitos no sentido ou quantitativos ou qualitativos. Portanto, isto são requisitos específicos da instituição. Aquela carta que o Sr. Deputado falava, assinada por Mário Draghi, tem estes requisitos e, por exemplo, no caso concreto, eu lembro perfeitamente, obrigava o novo banco a fazer um plano de reestruturação, um plano de negócio em termos dos próximos anos. Plano esse negócio, depois analisado pela supervisão, resulta que a supervisão o achou muito otimista e achou esse plano de negócio muito otimista. Mas, quer dizer, é esta análise de supervisão
que é feita regularmente com a instituição, que depois dá origem a esta carta de decisão de SREP, e quando o Sr. Deputado pergunta, mas aquilo não foi por toda a análise, foi feita em conjugação com o banco. Se calhar o banco já sabia que ia haver esse pedido. Depois o plano é que foi apreciado dessa forma que referiu, penso, não sei os menores, não me lembro, mas dessa forma que referiu, no sentido de ser um plano que era otimista e tinha pessoas muito otimistas. Desculpe, só um afinamento aqui nesta questão dos rácios. Portanto, entre 2014 e 2017 consegue fazer só a retrospectiva dos mínimos que eram exigidos para os bancos portugueses. Claro que nos termos do Pilar 2 será mais difícil, uma vez que depende de instituição para instituição, mas pelo menos daquilo que se recorda, ligando com a pergunta que lhe fiz, portanto, as necessidades de capital aumentam por causa das imparidades, mas também por causa da alteração dos rácios mínimos exigidos. Pilar 2 aumentam, ou seja, as imparidades têm um reflexo imediato, que é o reflexo no resultado e, portanto, um reflexo imediato negativo no capital. Aumenta desde 2014, eu já não me lembro as datas, mas quer dizer, temos o ponto de partida é os 8%, sempre, não é? E esse é o ponto de partida que naquela altura era considerado o ponto de partida para efeitos da resolução. Abaixo de 8%, o banco era resolvido. Depois aparece, em cima disso, aparece uma coisa que é o Pilar 2, o requisito Pilar 2, que é um requisito obrigatório, e eu não tenho agora presente se abaixo do requisito Pilar 2, pode ou não o banco ir sem ser resolvido. Não tenho presente. Portanto, os valores do requisito Pilar 2 andam em geral nos bancos e é publicado, os bancos publicam 1% a 3%. 3% já é um requisito elevado, 1% a 3% de requisito Pilar 2. Depois há uma coisa que é o requisito Pilar 2 orientativo. É um requisito que é dado aos bancos que devem ter mais este adicional, mas que, se não tiverem, não incumprem, mas têm que fazer um plano de reposição. Pode ser 1%, pode ser 2%, pode ser 3%. E depois tem os buffers, chamados buffers, o Capital Conservation Buffer, que há bocado falámos, que são 2,5%. Tem depois o buffer de entidades sistémicas, outras entidades sistémicas, que no caso do novo banco é, em Portugal, penso eu, uma das entidades sistémicas, não me lembro se é 50 basis points, 6,5, 6,75. E tem o buffer, qual é o outro? Tenho aqui escrito. Portanto, há um outro buffer que eu não me recordo agora. Portanto, são 3 buffers. Total deve ser para aí à volta de 3%, 3 e tal. Portanto, tudo isto dará um requisito mínimo hoje. 13, 14%. Deve dar. Valores dessa natureza. 13, 14% mínimo. Sendo que a maior parte do requisito é capital propriamente dito, o 7 ano, ou seja, capital propriamente dito, capital equity pura. Uma parte pode ser composta por obrigações subordinadas ou obrigações altamente subordinadas, que é os tais AT1, que esses estão tão subordinadas que, por exemplo, a administração só paga juros sem entender, não é? Isto é em termos muito simplistas, não é? Portanto, terá passado de 8 para aí para 12, 13, 14%, não tenho presente, mas serão valores desta natureza. Muito obrigado, Sr. Doutor.